Eu passo dirigindo no mínimo 8 horas, no máximo 14, todos os dias. A intolerância é mais a falta de paciência das pessoas. Tá todo mundo muito ansioso, tá todo mundo querendo chegar muito rápido em algum lugar. A gente sempre trabalha na correria, tentando resolver esses problemas e sendo pressionado pelo cliente, né? Então é bem complicado e ao mesmo tempo ter que lidar com o trânsito, todas as situações, o endereço e tudo mais, é uma correria bem complicada. Motoristas tirando fino de ciclistas, motoristas de ônibus tirando fino de ciclistas. Então é uma coisa extremamente agressiva, é um instrumento de 1 tonelada ou de 10 toneladas passando fino de você, é assustador. A gente ainda tem muitas dificuldades, né? Tanto por parte dos motoristas, ciclistas e pedestres, e ainda tem essa questão dos eventos adversos, né? Como chuva, infraestrutura inadequada, e a gente vai tentando aí, né, se desviar desses obstáculos, porque a gente sabe que tempo é primordial, né? Diferentes veículos, mas uma mesma constatação: quem vive no dia a dia do trânsito convive com muito estresse. Quando eu vou para o trânsito, eu venho com todas as minhas emoções, experiências, com todas as minhas chateações, ou uma noite mal dormida. E tudo isso, quando a gente entra no trânsito, que tem uma pressão muito grande para a gente estar prestando atenção em tudo e poder estar trazendo uma segurança para o trânsito, isso vai afetar a minha saúde mental, porque ela vai começar a ficar mais frágil, mais sensível. Se eu não durmo bem à noite, a minha atenção já cai, os meus reflexos são menores. Então isso vai afetando dia a dia. O trânsito brasileiro, em vez de ser colaborativo, de ser respeitoso entre as pessoas, entre todos que utilizam, ele é um trânsito muito de competição, de ocupação de espaço, de chegar na frente do outro. Então, quem tem pouca mobilidade, né, termina perdendo muito com isso. E os conflitos acontecem. Estressadas, as pessoas reagem de uma forma mais impulsiva, mas sem pensar. Então, isso não faz bem para o cérebro, isso não faz bem para a qualidade de vida da pessoa. Então, temos que se cuidar para respirar fundo, pensar, vamos devagar, chegamos lá. Eu acho que esse cuidado tem se mostrado fundamental para a redução das causas. A psicologia e o trânsito, eles estão intimamente ligados, apesar das pessoas acharem que não, porque para a gente ter um bom trânsito, uma segurança no trânsito, a gente precisa de saúde mental, precisa de serenidade, tranquilidade, para estar podendo lidar com todas essas adversidades que o trânsito traz para a gente. Que o trânsito não é só a via, a segurança, a fiscalização e a educação, ela também passa pela saúde mental. E como o trânsito é visto por quem passa horas e horas nele todos os dias? Nós que trabalhamos de moto, somos muito vulneráveis, né? Mais vulnerável que nós só o ciclista e o pedestre. Então, assim, quando um carro bate, ele tem o airbag, ele tem o cinto de segurança, ele tem a carcaça. Quando a gente bate, a gente é o para-choque, né? Então, a gente fora a batida, ainda é arremessado, né? Então, é bem complicado, porque tem motorista com falta de atenção, essa era que todo mundo está no celular, todo mundo na urgência, principalmente cidade grande, que é essa correria louca. Muitos precisam acelerar bastante, mesmo porque entra nessa pressão psicológica inconscientemente. O cliente, pelo amor de Deus, me ajuda, precisa chegar lá rápido, tem urgência, o banco vai fechar. Então, isso tudo meio que induz ele a andar mais rápido, a correr, cometer algumas infrações. A gente sempre fala, não deixe a urgência do cliente virar sua urgência, né? Seja ágil, não corra. Então, na hora de você descer da moto, subir num prédio, aí você seja rápido, seja ali, seja ágil, né? Agora, na hora de acelerar, cumpra a velocidade, porque na hora que você se acidentar, o cliente vai chamar outro para fazer o serviço dele e você que vai ficar no prejuízo. A realidade da nossa profissão é que a gente tem condutores mal formados. É uma profissão de risco e existe uma regulamentação. A realidade é que as empresas, tanto de motoboy quanto empresas de aplicativo, que exploram nossa profissão, precisavam cumprir essa regulamentação para evitar acidentes. E hoje a gente vê preços baixos que não vale a pena para o entregador, mas por ele não saber fazer essa conta, ele acaba pegando. E aí ele trabalha numa situação bem extrema, que é, como ele ganha pouco, ele se alimenta mal, ele não faz a manutenção do veículo, ele trabalha uma carga horária excessiva.
então ele trabalha mais cansado. Ele começa a correr para fazer mais entregas. Então você pega uma pessoa sem capacitação, mal formada, numa profissão de risco, mal alimentada, veículo precarizado, cansada e correndo, tem outro resultado a não ser acidente. Então a gente precisa que nosso serviço seja respeitado, tenha reconhecimento do poder público, tenha valorização da profissão e que seja implantado essa forma de segurança para que a gente diminua os acidentes que acontecem hoje na nossa profissão. O nosso trabalho é muito desafiador, né? Porque você tem um trânsito intenso, você tem motoristas que pecam muito na educação, mas a gente tem que ser resiliente, né, a fim de conseguir sair ali das diversas situações a qual a gente enfrenta todos os dias. Dirigir na ambulância, né, acho que uma das piores situações é a gente saber que está indo salvar uma vida, né, que muitas das vezes depende ali da nossa chegada e você não ter a colaboração ali das outras partes que compõem o trânsito, né, com os motoristas, os ciclistas, infelizmente até os pedestres, né, que muitas das vezes ali não abre passagem para ambulância. O artigo 29, né, do CTB, ele elenca lá, né, que as ambulâncias de emergência, elas têm livre passagem pela esquerda, elas podem avançar sinal vermelho, e isso é ensinado na autoescola, né? Então, os motoristas, eles sabem que tem que cumprir essas normas, mas infelizmente na prática não é o que acontece. Eu não considero o trânsito um lugar violento, eu considero os motoristas, infelizmente alguns pedestres e alguns ciclistas, né? Eu acho que com um pouco mais de empatia a gente conseguiria mudar, né, essa visão de trânsito violento que a gente tem hoje, mas infelizmente eu não acho o trânsito violento, mas sim as pessoas que compõem o trânsito. Central Equipe em Deslocamento. Todos os dias, praticamente, a gente atende, né, acidentes de trânsito com vítimas. E o que mais se destaca, a falta das pessoas seguirem, né, as regulamentações de trânsito, e atualmente a gente vê que há uma grande dispersação das pessoas também com o uso de celulares, principalmente os motoristas, e também ciclistas e pedestres, né, que às vezes ali não se atentam ali a cumprir a parte deles ali e acabam ocasionando um acidente de trânsito. Hoje o SAMU-DF ele tem um núcleo de educação especializado, né, para fazer o treinamento e a reciclagem dos condutores, né. A resolução 785 do CONTRAN, ela traz esses requisitos, né, que são eles, aqui no DF especificamente, você tem que ter 21 anos de idade no mínimo, você tem que ter carteira de habilitação no mínimo categoria D e você tem que ter feito o curso de veículo de emergência. Uma vez que você preenche esses requisitos, tecnicamente você está apto, né, a tripular uma ambulância. O aprendizado ele vem com o dia a dia, né? Todos os dias em conversa com os colegas e nos próprios atendimentos a gente vem aprendendo a se moldar, né, nesse emprego, né, que a gente atua, que é tão desgastante, tanto emocionalmente quanto fisicamente, mas no fim do dia, graças a Deus, dá tudo certo. É um trabalho que depende de muita paciência. Você tem que escutar alguém, independente da situação que ela está passando no dia dela, ou ficar quieta, porque às vezes a pessoa só quer silêncio e com o tempo no trabalho a gente identifica o que a pessoa quer, se ela quer conversar, se ela não quer. Tem muito passageiro que, eu tô com muita pressa, mas infelizmente não é um problema meu, eu tenho que seguir a regra do trânsito, eu tenho que seguir o caminho que eu tô fazendo. Então, chega, não, eu tô com muita pressa, eu não vou colocar cinto, eu vou abaixar o banco da frente, acontece de tudo. Muita gente mexendo no celular o tempo todo, a pessoa não para num acostamento, dá pra ver que a pessoa tá com o celular levantado aqui no rosto e não olha pra frente, aí acontece eventualmente acidente ou não. Todo dia eu vejo acidente na pista, se não tomar cuidado, acontece comigo também. O ônibus, às vezes, ele cruza na frente e quem tá atrás que se vire. Então, dirigir, ainda mais quando você dirige a quantidade de horas que eu dirijo, é muito antecipar o que pode acontecer na tua frente, é muito prever o que pode acontecer. Então, evita, muda de faixa ou já freia um pouco antes do ônibus entrar, porque você já sabe que ele vai entrar, esse tipo de coisa. No caso das pessoas com muita ansiedade, querendo andar muito rápido, dá pra ver uma falta de atenção tanto dos motociclistas quanto dos motoristas. E aí tem também os ciclistas que às vezes andam em áreas que não são próprias, justamente porque não tem na cidade, em todas as áreas próprias para ciclistas, e acabam entrando na pista e a gente tem que tomar um cuidado a mais.
E tem motorista que não toma esse cuidado, tem próprio motociclista que não toma esse cuidado, vai cortando todo mundo, então acaba deixando muito mais perigoso para quem está dirigindo. Se não tiver paciência, acaba dando uma briga, acaba dando um acidente. Tem gente que vê que está passando por um acidente, ao invés de frear, acelera, e aí é algo problemático para quem está dirigindo o tempo todo. O trânsito atualmente ele é pensado para os carros, e somente carros na realidade. Tanto que os carros estacionam em cima das calçadas, param na frente das ciclovias, fecham os ônibus nos engarrafamentos, travam os ônibus nos engarrafamentos. Nós temos uma cidade que é literalmente desenhada para os carros, isso é um problema muito sério. O ciclista que anda todo dia de bicicleta, ele tem que escolher bem os lugares onde ele vai andar. Normalmente nós escolhemos as ciclovias, mas como as ciclovias não chegam e nunca chegarão em todos os lugares que nós precisamos ir, nós também pegamos vias de baixa velocidade. O problema é que muitas cidades não têm vias de baixa velocidade. Brasília é uma cidade com pouquíssimas vias de baixa velocidade. Tem que ser estruturadas de forma que o carro não consiga atingir altas velocidades. A estrutura, a engenharia da via deve ser dessa forma. Isso tem que ser uma regra na cidade. Tem que ser a recomendação internacional, cuja velocidade é no máximo 50 km por hora em vias dentro de cidades. Isso vai tornar a cidade mais segura, tanto para pedestres como para ciclistas, e assim eles vão conseguir chegar em mais lugares de forma mais segura, sem serem ameaçados por motoristas, de forma violenta e agressiva. Eu, particularmente, eu pedalo em vias de baixa velocidade. Eu não pedalo em vias de alta velocidade e não pedalo contra o fluxo do trânsito, né, que é essencial. O capacete, efetivamente, eu uso porque ele é interessante contra quedas, contra eu cair sozinho, porque contra um atropelamento não resolve nada. Gosto de usar luvas, e uso as luzes que são recomendadas pelo CTB, são obrigatórias na realidade. Mas, de fato, o maior dispositivo de segurança de um ciclista é um motorista consciente, né? Porque se o motorista bebe, dirige, anda em alta velocidade, é irresponsável, não importa o que eu esteja trajando, eu vou morrer se eu for atingido. Quando a pessoa está no carro, ela persegue os privilégios do carro. O estacionar na calçada, o estacionar em cima da grama, o querer parar exatamente na frente de onde você vai, não importa se é na fila dupla, para não ter que andar, né? Você depender do carro para ter segurança. Então, isso tudo você tem que desfazer isso internamente. E claro, quando você assume uma outra posição, uma visão de fora, como por exemplo com a bicicleta ou como pedestre, fica bem mais fácil você perceber como isso prejudica o ser humano, como prejudica a emoção e gera estresse, né? E gera uma série de perturbações, até mentais, na verdade, além de mortes, que nós temos muitas mortes no trânsito. A maior parte dos acidentes são evitáveis. A gente até se questiona às vezes da palavra acidente, porque se eu estou numa moto e quero digitar ao celular, quer dizer, eu estou me colocando em risco e estou colocando todo mundo em risco. Se eu estou na direção digitando ao celular, se não presto atenção, então evitar é possível e temos que trabalhar muito nesse sentido, porque as pessoas precisam se conscientizar que o seu corpo é o seu maior bem. Os acidentes de trânsito, na minha experiência, eles estão relacionados diretamente com as alterações de alguns traços de personalidade dos condutores, como a impulsividade, a ansiedade, a agressividade. Hoje, de uns anos para cá, isso já começou antes da pandemia, mas com a pandemia isso se intensificou. As pessoas se tornaram mais intolerantes, menos empáticas com o outro. E isso proporcionou um aumento do número de acidentes também. Está fazendo uma pesquisa dentro do Detran, do Núcleo de Psicologia, de que a gente percebeu que as pessoas estão mais intolerantes, então elas respeitam menos o outro e com isso elas agem impulsivamente, pensando só em si. Sobre a legislação vigente e a convivência no trânsito, nós podemos dizer que não existe uma lei que diga como você deva se comportar emocionalmente. Mas essa lei diz como você tem que se comportar cotidianamente e o que você tem que respeitar, né? Quando você segue as regras, principalmente as leis,
você respeita essas leis, você consegue ter uma boa convivência. Por quê? Porque se cada um pensar individualizado e não no coletivo, não vai dar certo. E as leis, elas existem para isso, para a gente viver no coletivo. Os veículos maiores têm que estar sempre protegendo os menores. Veículos automotores protegem os que não são automotores. Então, por exemplo, caminhões e ônibus protegem os carros protegem as motocicletas, os ciclistas e todos protegem os pedestres. As ciclovias e as ciclofaixas, elas são feitas para os ciclistas se locomoverem lá. E na falta dessas ciclovias ou ciclofaixas, o que acontece? Eles podem andar no canto da via desde que seja na mão que a via permita, né? A mão que os carros estão andando e de forma condizente com a velocidade da via também. As motos, elas têm uma certa limitação desde que andem com segurança. Por exemplo, os corredores que eles falam que é os corredores para o motociclista. Eles podem andar nesses corredores quando ou o trânsito está parado ou o fluxo está muito lento, mas desde que eles respeitem a velocidade tanto permitida da via ou até mesmo do fluxo, para manter a segurança tanto dos outros motoristas como de si mesmos. O trânsito brasileiro é muito violento. Já morreram no Brasil mais de 2 milhões de pessoas em acidentes de trânsito. E nós, infelizmente, fechamos os olhos para essa tragédia, né? Todos os anos morrem no Brasil cerca de 40 mil pessoas, cerca de 1.200.000, 1.300.000 pessoas ficam feridas, ficam com lesões irreversíveis e se transformam em pessoas inválidas do ponto de vista laboral. Cerca de 300.000 pessoas todos os anos, e nós fechamos os olhos para isso, né? Quando nós olhamos o trânsito de outros países e a violência no trânsito lá, a gente constata que aqui realmente a gente vive numa selva, numa situação muito difícil. A Rede Sara, com suas 9 unidades, atende a mais de 1.800.000 pessoas por ano. Desses, temos causas evitáveis e causas que não são evitáveis, né? Das causas evitáveis, 50% são decorrentes do trânsito. Dos acidentes de trânsito, 60% são motocicleta. Na motocicleta, a pessoa está muito exposta. É o corpo contra o asfalto, o corpo contra outro carro. Então, o nível de exposição é muito alto. E o risco, então, as pessoas às vezes não se preocupam tanto com a qualidade do capacete. O capacete cai, bate, um pedaço do cérebro fica no asfalto, a memória fica no asfalto, a fala, o planejamento, isso é bastante complexo. O processo de reabilitação para casos de lesão medular, lesão cerebral, ela vai acontecer no final ao longo da vida, porque fazemos um período intensivo para reintegrar a pessoa no seu trabalho, na sua família, e depois a gente vai ter que acompanhar semestralmente, mensalmente, semestralmente, anualmente, ao longo de anos. Então, nós temos pacientes que acompanhamos aqui há 50 anos, há 40 anos, desde o início da Rede Sara. E, às vezes, a pessoa está com muita pressa para chegar no trabalho, para chegar num lugar, porque alguém está esperando, e nessa pressa para ganhar uns minutinhos, pode perder muitos minutos no futuro, se reabilitando, se locomovendo com mais dificuldade. Então, realmente, antes de correr, antes de fazer algo irresponsável, precisamos pensar nessa perspectiva do deixa eu prevenir, porque existe tratamento, mas os resultados têm seus limites. O tratamento é de longo prazo. Quase 80%, ou seja, 8 em cada 10 pessoas que ficam com invalidez permanente no trânsito são motociclistas. Então é um trânsito muito cruel, muito hostil e muito violento, muito pouco colaborativo entre os usuários do trânsito. Pior, a situação não aponta para melhorias, pelo menos a curto prazo. Às vezes as pessoas pensam que quando uma pessoa morre ou tem um acidente de trânsito por feridos, o problema
terminou ali. Não, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ali começam os problemas, né? Um acidente de trânsito tem prejuízos por perda de produção, danos materiais, congestionamento, tem um enorme custo hospitalar, desde o resgate até o tratamento do paciente, depois a reabilitação dessa pessoa, e tem impactos muito grandes na previdência social. Provavelmente o custo total dos acidentes de trânsito no Brasil seja da ordem de 100 bilhões de reais. Ora, com 5 ou 10% desse valor investido com segurança nas áreas que realmente necessitam, a gente conseguiria reduzir pela metade o número de mortos e feridos no trânsito. Motoristas de ônibus, aplicativo, ambulância, o que a gente tiver que trabalha profissionalmente, eles têm uma pressão muito grande. Pensa os motoristas de ônibus. Eles têm um horário para cumprir, eles têm uma rota e as pistas não são boas e tem engarrafamento, tem obra e eu preciso chegar, porque se eu não chegar eu sou cobrado. Eu preciso do meu salário no final do mês para pagar as contas, eu não durmo direito. Então todos esses pontinhos eles vão se juntando e a gente tem um grande problema de saúde pública, saúde mental. Ele precisa cuidar da saúde mental dele, cuidar da parte emocional. A gente não é só o físico, não adianta só ir para o médico e falar, não, tá tudo bem, mas não tá, porque eu não estou dormindo direito, eu estou com fadiga, eu estou com diarreia. E todos esses sintomas podem ser de uma ansiedade, de um transtorno mental não grave, né? Então, isso tudo acaba piorando muito o trânsito. Então, eu acho que a gente precisa de uma política, de um projeto para cuidar da saúde mental dos condutores no geral. As pessoas que trabalham na rua, no trânsito, como o Uber, como as entregas de comida, de produtos, elas têm que tomar muito, muito cuidado, porque elas estão muito tempo expostas ao trânsito pelo seu próprio trabalho. Então elas acabam expostas a acidentes e elas têm no trânsito o seu espaço de trabalho. Então, se acontecer um acidente, além dos danos para a pessoa, do ponto de vista anatômico, físico e psicológico, também a questão do seu próprio trabalho fica inviabilizado. Então, é muito importante que as pessoas que trabalham no trânsito, que usam o trânsito no seu trabalho, cuidem muito, se previnam, prestem atenção no trânsito, respeitem. Nós precisamos investir seriamente em informação, educação, dizendo por que a velocidade é nociva, por que não se deve beber e dirigir, como se comportar, como atravessar a rua. Desde a infância até a velhice, é preciso que as pessoas sejam permanentemente municiados com educação, com informação, com sensibilização, para que se comportem de forma correta e segura no trânsito. Infelizmente, a fiscalização no trânsito brasileiro é ainda muito falha, porque a fiscalização não é simplesmente para o motorista ser punido. A fiscalização é para proteger os demais que estão na via. Se existe uma pessoa fazendo estripulias ou dirigindo perigosamente, é preciso contenção para que ela não atinja os outros. Algo que é muito necessário, que é até uma sugestão nossa, que tenha educação de trânsito na escola desde o início até a formação, até quando essa pessoa termina o ensino médio. E que fosse como incentivo, quem tirou boas notas em educação de trânsito tivesse habilitação gratuita. Isso incentivaria a gente ter um condutor formado desde a infância. Porque hoje a pessoa se forma e é ali que ela vai começar a ter contato, sendo que muita coisa teórica já poderia ter vindo lá de trás. Em 3 meses você aprende a ser um cidadão, um condutor no trânsito? Eu acredito que se fosse dessa forma gradual, por exemplo, um ano você vai aprender sinalização, outro ano você vai aprender sinais, outro ano você vai aprender sinalização vertical, sinalização horizontal, e assim você vai indo, e isso vai com que as pessoas, os orientadores, né, tem que ter a missão de também já ir criando nesse futuro condutor a cordialidade, a generosidade no trânsito, a educação. Então, acredito que isso seria importante para as crianças, sim, porque é uma coisa que você já vai cultivando.
Quando se fala com a criança fala, pai, sem o cinto eu não vou. Sem o capacete eu não vou. Então isso vai... E hoje a criança tem muita voz, isso é muito importante. A gente resolveu então trabalhar nessa perspectiva, que a gente sabe que conceitos implantados na infância, que a criança aprende na infância, ele leva para a vida e ele transmite socialmente. E esse programa é um sucesso. A gente tem nas 9 unidades da rede, tem em Brasília, tem em São Luís, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém, Macapá, Salvador. Então nós temos na rede toda, nós atendemos mais de 5.000 crianças que vêm presencialmente. Temos também um canal do YouTube com filmes sobre prevenção para se tentar reduzir um pouco esses acidentes. As pessoas só têm que querer, elas têm que entender que não é a necessidade delas antes da de todo mundo. Tem que entender que todo mundo dali quer chegar em casa ou quer chegar no trabalho, tem algum lugar para ir. Então, a necessidade de ninguém tem que ir na frente da de ninguém. É isso, é respeito. Quanto mais respeito no trânsito, menos acidentes, menos problemas. O motorista tem que entender que a prioridade é a segurança, acima de tudo, né? É a vida acima de tudo. Então, o fato de o ciclista estar na pista, ele tem o direito de estar lá e o motorista tem que passar 1,5 m. Mesmo se o ciclista estiver errado, o motorista não tem direito de ir lá e matá-lo porque ele está errado. Então, a vida acima de tudo. É o respeito pela vida, simplesmente isso. Então, a sua velocidade, o seu tempo não vale a vida de uma pessoa. A urgência das pessoas não tem que se transformar em minha urgência. E isso eu aprendi com 17 anos de rua, fazendo um curso de motofrete. Então, assim, são coisas que a gente pega a entrega de alguém e sai correndo igual um louco, desrespeitando os limites de velocidade, cometendo infração, sendo que... Por que você está fazendo isso? Quem está correndo risco de vida é você e colocando outras pessoas em risco. É possível tornar o trânsito um local seguro, um local mais tolerante, né? Eu acredito que através de campanhas de conscientização a gente consegue aí migrar, né, um andazinho por dia e trazer, né, o trânsito um ambiente mais seguro, mais tolerante, onde a gente consiga, enquanto SAMU principalmente, desenvolver um trabalho de excelência. Se você precisa sair mais cedo, saia mais cedo. Tenha calma, tá todo mundo ali na mesma situação. A sua necessidade não é maior do que a de outra pessoa. Então dá pra fazer o trânsito funcionar, é só fazer parte disso, só querer.